A música tem encantos. Tenho certeza de que a música sacra tem, pois senti algo de seus encantos enquanto cantávamos aquele hino glorioso agora mesmo. Há uma potência na harmonia, há um poder mágico na melodia, que derrete a alma até a piedade ou a eleva a uma alegria indizível. Não sei como pode ser com algumas mentes, elas possivelmente podem resistir à influência do canto, mas eu não posso. Quando os santos de Deus, em coro completo, cantam a canção solene, e quando ouço doces sílabas caírem de seus lábios, mantendo o compasso e o tempo, então me sinto elevado, e, esquecendo por um tempo tudo que é terrestre, eu voo alto em direção ao céu. Se tal é a doçura da música dos santos abaixo, onde há muita discórdia e pecado para estragar a harmonia, quão doce deve ser cantar acima, com querubins e serafins. Oh, que canções devem ser aquelas que o Eterno sempre ouve em seu trono! Que sonetos seráficos devem ser aqueles que são emocionados dos lábios de mortais puros, não contaminados por um pecado, não misturados com um gemido, onde eles sempre gorjeiam hinos de alegria e contentamento, nunca misturados com um suspiro, ou gemido, ou cuidado mundano. Cantores felizes! Quando devo me juntar ao seu coro? A um de seus hinos que corre e bolsam. Como eles cantam diante do trono, e às vezes pensei que poderia ouvir. Como eles cantam diante do trono. Imaginei que poderia ouvir o estouro total do volume do coro, quando ele ressoava do céu como poderosos trovões, e o som de muitas águas, e quase ouvi aqueles acordes de tom completo, quando os arpistas tocavam suas harpas diante do trono de Deus. Infelizmente, era apenas imaginação. Não podemos ouvi-lo agora, esses ouvidos não são adequados para tal música, essas almas não poderiam ser contidas no corpo, se um dia ouvíssemos alguma nota perdida das harpas dos anjos. Devemos esperar até chegarmos lá em cima. Então, purificados, como prata 7 vezes, da contaminação da terra, lavados no precioso sangue de nosso Salvador, santificados pela influência purificadora do Espírito Santo nós, imaculados e completos, apareceremos diante do trono de nosso Pai, com alegrias divinamente grandiosas. Então, mais alto do que a multidão, cantaremos. Enquanto as mansões ressoantes do céu ressoam, com gritos de graça soberana. Nosso amigo João, o apóstolo altamente favorecido do Apocalipse, nos deu apenas uma nota da canção do céu. Tocaremos essa nota e a tocaremos repetidamente. Tocarei esse diapasão do céu e deixarei que você ouça uma das notas-chave. E nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que o grande e gracioso Espírito, que é a única iluminação das trevas, ilumine minha mente enquanto tento, de forma breve e apressada, falar deste texto. Há 3 coisas nele. Primeiro, os feitos do Redentor e nos fizeste. Segundo, as honras dos santos e nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus. E, terceiro, o futuro do mundo e reinaremos sobre a terra. Primeiro, então, temos os atos do Redentor. Aqueles que estão diante do trono cantam sobre o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que tomou o livro e quebrou os seus selos. Tu nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus. No céu eles não cantam glória, honra, louvor e poder sejam para nós para sempre. Nós fomos nossos próprios redentores. Aleluia! Eles nunca cantam louvores a si mesmos, eles não glorificam sua própria força, eles não falam de seu próprio livre-arbítrio e seu próprio poder, mas eles atribuem sua salvação, do começo ao fim, a Deus. Pergunte a eles como eles foram salvos, e eles respondem: o Cordeiro nos fez o que somos. Pergunte a eles de onde suas glórias vieram, e eles lhe dirão: elas nos foram negadas pelo Cordeiro moribundo. Pergunte de onde eles obtiveram o ouro de suas harpas, e eles dirão: foi escavado em minas de agonia e amargura por Jesus. Pergunte quem encordoou suas harpas, e eles lhe dirão que Jesus pegou cada tendão de seu corpo para fazê-las. Pergunte a eles onde eles lavaram suas vestes e as tornaram brancas, e eles dirão: lá em cima, fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel. Algumas pessoas na terra não sabem onde colocar a coroa, mas aquelas no céu sabem. Elas colocam o diadema na cabeça direita, e sempre cantam: e ele nos fez o que somos. Bem, então, amados, esta nota não nos conviria aqui? Pois, o que temos que não tenhamos recebido? Quem nos fez diferentes? Eu sei, esta manhã, que sou um homem justificado,
tenho plena certeza de que os terrores da lei de Deus, comigo não podem ter nada a ver. A obediência e o sangue do meu Salvador escondem todas as minhas transgressões da vista. Não há pecado contra mim no livro de Deus. Todos eles foram obliterados para sempre pelo sangue de Cristo e cancelados por sua própria mão direita. Não tenho nada a temer, não posso ser condenado. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não Deus, pois ele justificou, não Cristo, pois ele morreu. Mas se eu sou justificado, quem me fez assim? Eu digo, e me fez o que sou. A justificação do começo ao fim é de Deus. A salvação é somente do Senhor. Muitos de vocês são pessoas santificadas, mas não são perfeitamente santificados, não são redimidos completamente da escória da terra. Vocês têm ainda outra lei em seus membros, guerreando contra a lei de sua mente, e vocês sempre terão essa lei enquanto tabernáculo na fé. Vocês nunca serão perfeitos em sua santificação até que se levantem diante do trono solene de Deus, onde até mesmo essa imperfeição de sua alma será tirada, e sua depravação carnal erradicada. Mas ainda assim, amados, há um princípio interior transmitido: vocês estão crescendo na graça, vocês estão progredindo na santidade. Bem, mas quem fez você ter esse progresso? Quem os redimiu dessa luxúria? Quem os resgatou desse vício? Quem os mandou dizer adeus àquela prática na qual vocês se entregaram? Vocês não podem dizer de Jesus, e nos fez. Foi Cristo quem fez tudo isso, e ao seu nome seja honra, glória, louvor e domínio. Vamos nos deter um momento neste pensamento, e mostrar a você como é que se pode dizer que Cristo nos fez isto. Quando Cristo fez de seu povo reis e sacerdotes? Quando poderia ser dito, e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus? Primeiro de tudo, ele nos fez reis e sacerdotes, virtualmente, quando assinou o pacto da graça. Muito tempo atrás na eternidade, a Magna Charta dos Santos foi escrita pela mão de Deus, e precisava de uma assinatura para torná-la válida. Havia uma estipulação naquele pacto de que o mediador deveria se encarnar, viver uma vida de sofrimento e, por fim, suportar uma morte de ignomínia, e precisava apenas de uma assinatura, a assinatura do Filho de Deus, para tornar aquele pacto válido, eterno e ordenado em todas as coisas e seguro. Acho que o vejo agora, enquanto minha imaginação retrata o sublime Filho de Deus segurando a caneta. Veja como seus dedos escrevem o nome, e lá está ele em letras eternas, o Filho. Ó sagrada ratificação do tratado, está carimbado e selado com o grande selo de nosso Pai no céu. Ó glorioso pacto, então para sempre seguro. No momento da assinatura deste documento maravilhoso, os espíritos diante do trono, quero dizer, os anjos, poderiam ter começado a cantar e dito sobre todo o corpo dos eleitos: e tu vos fizeste reis e sacerdotes para o vosso Deus. E se toda a companhia escolhida tivesse começado a existir, eles poderiam ter batido palmas e cantado: aqui estamos, por esta mesma assinatura, constituídos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Mas ele não parou por aí. Não foi simplesmente concordar com os termos do tratado, mas no devido tempo ele o preencheu todo, sim, até o último jota. Jesus disse: eu tomarei o cálice da salvação, e ele tomou o cálice da nossa libertação. Amargas eram suas gotas, fel jazia em suas profundezas, havia gemidos, suspiros e lágrimas dentro da mistura vermelha, mas ele tomou tudo, e bebeu até as borras, e engoliu todo o terrível gole. Tudo se foi. Ele bebeu o cálice da salvação, e comeu o pão da aflição. Veja-o, enquanto ele bebe o cálice no Getsêmani, quando o fluido daquele cálice se misturou com seu sangue, e fez de cada gota um veneno escaldante. Observe como os pés quentes da dor percorreram suas veias. Veja como cada nervo está torcido e contorcido com sua agonia. Contemple sua testa coberta de suor, testemunhem as agonias enquanto elas se seguem nas profundezas de sua alma. Falem, vocês perdidos, e digam o que significa o tormento do inferno, mas vocês não podem dizer o que foram os tormentos do Getsêmani. Ó! O profundo indizível! Havia uma profundidade que se escondia abaixo, quando nosso Redentor abaixou sua cabeça, quando ele se colocou entre as pedras de moinhos superiores e inferiores da vingança de seu Pai, e quando toda a sua alma foi moída em pó. Ah! Aquele homem Deus lutador, aquele homem sofredor do Getsêmani. Chorem por ele, santos, chorem por ele,
quando o virem se levantando daquela oração no jardim, marchando para sua cruz, quando o imaginais pendurado em sua cruz por 4 longas horas no sol escaldante, dominado pela ira passageira de seu pai, quando vir de seu lado escorrendo sangue, quando ouvir de seu grito de morte, está consumado, e vir de seus lábios todos ressecados e umedecidos por nada, exceto o vinagre e o fel. Então prostrai-vos diante daquela cruz, curvai-vos diante daquele sofredor e dizei: tu nos fizeste o que somos, não somos nada sem ti. A cruz de Jesus é o fundamento da glória dos santos, o Calvário é o local de nascimento do céu. O céu nasceu na manjedoura de Belém. Se não fosse pelos sofrimentos e agonias do Gólgota, não teríamos tido nenhuma bênção. Ó, Santo! Em toda a misericórdia, veja o sangue do Salvador, olhe para este livro, ele é aspergido com seu sangue. Olhe para esta casa de oração, ela é santificada por seus sofrimentos. Olhe para sua comida diária, ela é comprada com seus gemidos. Que toda misericórdia venha a você como um tesouro comprado com sangue. Valorize-a porque vem dele, e diga cada vez mais: tu nos fizeste o que somos. Amados, nosso Salvador Jesus Cristo concluiu a grande obra de nos fazer o que somos, por sua ascensão ao céu. Se ele não tivesse se erguido ao alto e levado cativo o cativeiro, sua morte teria sido insuficiente. Ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição de nosso Salvador, em sua majestade, quando ele rompeu os laços da morte, foi para nós a garantia de que Deus havia aceitado seu sacrifício, e sua ascensão ao alto foi apenas um tipo e uma figura da ascensão real e atual de todos os seus santos, quando ele vier nas nuvens do julgamento, e chamará todo o seu povo para ele. Observe o homem-Deus, enquanto ele sobe em direção ao céu, contemple sua marcha triunfal pelos céus, enquanto as estrelas cantam seus louvores, e os planetas dançam em ordem solene. Contemple-o atravessar os campos desconhecidos do éter até chegar ao trono de Deus no 7º céu. Então ouço dizer ao seu pai: terminei a obra que me deste para fazer, eis-me aqui aos filhos que me deste, lutei uma boa luta, terminei minha carreira, fiz tudo, realizei todos os tipos, terminei cada parte da aliança, não há um iota que deixei sem cumprir, ou um tio que foi deixado de fora, tudo está feito. E ouça como eles cantam diante do trono de Deus quando ele fala assim: tu nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Assim falei brevemente sobre os feitos do querido Redentor. Pobres lábios não podem falar melhor, coração fraco não se elevará à altura deste grande argumento. Oh! Que estes lábios tivessem linguagem eloquente e elevada, para que pudessem falar mais dos feitos maravilhosos de nosso Redentor. Coroem-no! Coroem-no! Coroas tornam-se a fronte do Salvador. Agora, em segundo lugar, as honras do Santo, e nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes. Os mais honrados de todos os monarcas já foram estimados como aqueles que tinham direito não apenas à supremacia real, mas à sacerdotal, aqueles reis que podiam usar em um momento a coroa da lealdade e em outro a mitra do sacerdócio, que podiam usar o incensário e segurar o cetro, que podiam oferecer intercessão pelo povo e então governar as nações. Aqueles que são reis e sacerdotes são realmente grandes, e aqui você vê o santo honrado, não com um título ou um ofício, mas com dois. Ele não é feito apenas um rei, mas um rei e um sacerdote, não apenas um sacerdote, mas um sacerdote e um rei. O santo tem dois ofícios conferidos a ele ao mesmo tempo, ele é feito um monarca sacerdotal e um sacerdote régio. Eu tomarei, em primeiro lugar, o ofício real dos santos. Eles são reis. Eles não devem ser meramente reis no céu, mas também são reis na terra, pois se meu texto não diz isso, a Bíblia declara em outra passagem: vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real. Nós somos reis agora mesmo. Eu quero que você entenda isso, antes que eu explique a ideia. Todo santo do Deus vivo não tem meramente a perspectiva de ser um rei no céu, mas positivamente, aos olhos de Deus, ele é um rei agora, e ele deve dizer, com relação a seus irmãos e a si mesmo: e nos fizeste agora mesmo, para o nosso Deus reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Um cristão é um rei. Ele não é simplesmente como um rei, mas ele é um rei, real e verdadeiramente. No entanto, eu tentarei mostrar a você como ele é como um rei. Lembre-se de sua ascendência real. Que alvoroço algumas pessoas fazem sobre seus avós e avós, e ancestrais distantes.
Lembro-me de ver no Trinity College a linhagem de algum grande senhor que remontava a Adão, e Adão estava lá cavando o chão, o primeiro homem. Foi traçado até o topo. Claro que não acreditei. Ouvi falar de algumas linhagens que remontam a mais tempo. Deixo isso para seu próprio senso comum, acreditar ou não. Uma linhagem na qual serão encontrados duques, marqueses, reis e príncipes. Oh! O que alguns dariam por tal linhagem? Acredito, no entanto, que não é o que nossos ancestrais foram, mas o que somos, que nos fará brilhar diante de Deus, que não é tanto saber que temos sangue real ou sacerdotal em nossas veias, mas saber que somos uma honra para nossa raça, que estamos caminhando nos caminhos do Senhor e refletindo crédito sobre a Igreja e sobre a graça que nos torna honrados. Mas, uma vez que alguns homens se gloriarão em sua descendência, eu me gloriarei que os santos têm a ancestralidade mais orgulhosa de todo o mundo. Fale de Césares, ou de Alexandres, ou me conte até mesmo de nossa boa rainha, eu digo que sou de descendência tão alta quanto Sua Majestade, ou o monarca mais orgulhoso do mundo. Eu sou descendente do Rei dos Reis. O santo pode muito bem falar de sua ancestralidade, ele pode exultar nela, ele pode se gloriar nela, pois ele é o Filho de Deus, positiva e realmente. Sua mãe, a Igreja, é a noiva de Jesus, ele é um filho do céu duas vezes nascido, um do sangue real do universo. A mulher ou o homem mais pobre da terra, amando a Cristo, é de uma linhagem real, dê a um homem a graça de Deus em seu coração, e sua ancestralidade é nobre. Posso voltar o rolo da minha linhagem, e posso dizer que ela é tão antiga que não tem começo, é mais antiga do que todos os rolos de homens poderosos juntos, pois, desde toda a eternidade meu Pai existiu, e, portanto, eu tenho de fato uma ancestralidade real e antiga. E então, novamente, os santos, como monarcas, têm uma comitiva esplêndida. Reis e monarcas não podem viajar sem um acordo de Estado. Antigamente, eles tinham muito mais magnificência do que têm agora, mas mesmo nestes dias vemos muito disso quando a realeza está no exterior. Deve haver um tipo peculiar de cavalo, e uma carruagem esplêndida, e batedores, com todos os etcéteras de pompa deslumbrante. Ai! E os reis de Deus, a quem Jesus Cristo fez reis e sacerdotes para seu Deus, também têm uma comitiva real, ó. Você diz, mas eu vejo alguns deles em trapos, eles estão andando pela terra sozinhos, às vezes sem um ajudante ou um amigo. Ah! Mas há uma falha em seus olhos. Se você tivesse olhos para ver, você perceberia uma guarda-costas de anjos sempre atendendo a cada um da família comprada com sangue. Você se lembra que o servo de Elias não conseguia ver nada ao redor de Elias, até que seu mestre abriu os olhos, então ele pôde ver que havia cavalos e carruagens ao redor de Elias. Eis que há cavalos e carruagens ao meu redor. E tu, santo do Senhor, onde quer que estejas, há cavalos e carruagens. Naquele quarto de dormir, onde nasci, anjos estavam de pé para anunciar meu nascimento no alto. Em mares de problemas, quando onda após onda parece passar por cima de mim, anjos estão lá para levantar minha cabeça, quando eu for morrer, quando amigos tristes, chorando, me levarem para o túmulo, anjos estarão ao lado do meu esquife, e, quando colocado no túmulo, algum anjo poderoso estará de pé e guardará meu pó, e disputará sua posse com o diabo. Por que eu deveria temer? Tenho uma companhia de anjos ao meu redor, e sempre que caminho por aí, os gloriosos querubins marcham na frente. Os homens não os veem, mas eu os vejo, pois a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Temos uma comitiva real, somos reis, não apenas pela ancestralidade, mas pela nossa comitiva. Agora, observe as insígnias e regalias dos santos. Reis e príncipes têm certas coisas que são deles por perspectiva correta. Por exemplo, Sua Majestade tem seu palácio de Buckingham, e seus outros palácios, sua coroa real, seu cetro, e assim por diante. Mas, um santo tem um palácio? Sim. Eu tenho um palácio. E suas paredes não são feitas de mármore, mas de ouro, suas bordas são carbúnculos e pedras preciosas, suas janelas são de ágatas, suas pedras são colocadas com cores bonitas, ao redor dele há uma profusão de todas as coisas caras, rubis brilham aqui e ali, sim, pérolas são apenas pedras comuns dentro dele. Alguns chamam de mansão, mas eu tenho o direito de chamá-lo de palácio também, pois sou um rei.
É uma mansão quando olho para Deus, é um palácio quando olho para os homens, porque é a habitação de um príncipe. Marque onde fica este palácio. Eu não sou um príncipe da Índia, não tenho herança em nenhuma mão distante que os homens sonhem, não tenho Eldorado, ou o lar do Preste João, mas ainda assim tenho um palácio substancial. Lá longe, nas colinas do céu, ele se ergue, não sei sua posição entre as outras mansões do céu, mas lá ele se ergue. E sei que se a casa terrestre deste tabernáculo for dissolvida, tem um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Os cristãos também têm uma coroa? Ah, sim, mas eles não a usam todos os dias. Eles têm uma coroa, mas o dia da coroação ainda não chegou. Eles foram ungidos monarcas, eles têm um pouco da autoridade e dignidade dos monarcas, mas eles ainda não são monarcas coroados. Mas a coroa está feita. Deus não terá que ordenar que os ouríveis do céu a moldem depois, ela já está feita, pendurada em glória. Deus guardou para mim uma coroa de justiça. Ó, santo, se você apenas abrisse uma porta secreta no céu e entrasse na câmara do tesouro, você a veria cheia de coroas. Quando Cortês entrou no palácio de Montezuma, ele encontrou uma câmara secreta emparedada, e ele pensou que a riqueza de todo o mundo estava lá, tantas coisas diferentes estavam lá guardadas. Você poderia entrar no tesouro secreto de Deus, que riqueza você veria? Há tantos monarcas, você diria, tantas coroas, tantos príncipes. Sim, e algum anjo brilhante diria, observe essa coroa? Ela é sua, e se você olhasse para dentro, você léria, feita para um pecador salvo pela graça, cujo nome era, e então você dificilmente acreditaria em seus olhos, ao ver seu próprio nome gravado nela. Você é de fato um rei diante de Deus, pois você tem uma coroa guardada no céu. Quaisquer outras insígnias que pertençam aos monarcas, os santos terão. Eles terão vestes de brancura, eles terão harpas de glória, eles terão todas as coisas que se tornam seu estado real, de modo que somos de fato monarcas, você vê, não falsos monarcas, vestidos com vestes roxas de escárnio, e escarnecidos com salve, rei dos judeus, mas somos monarcas de verdade. Ele nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. Há outro pensamento aqui. Reis são considerados os mais honrados entre os homens. Eles são sempre admirados e respeitados. Se você dissesse, um monarca está aqui, uma multidão daria passagem. Eu não exigiria muito respeito se tentasse me mover em uma multidão, mas se alguém gritasse, aqui está a rainha, todos se afastariam e dariam espaço para ela. Um monarca geralmente exige respeito. Ah! Amados, pensamos que os príncipes mundanos são os mais honrados da terra, mas se você perguntasse a Deus, ele responderia, meus santos, em quem me deleito, estes são os honrados. Não me fale de enfeites e bugigangas, não me fale de ouro e prata, não me fale de diamantes e pérolas, não me fale de ancestralidade e posição, não me pregue sobre pompa e poder, mas ó, diga-me que um homem é um santo do Senhor, pois então ele é um homem honrado. Deus o respeita, os anjos o respeitam, e o universo um dia o respeitará, quando Cristo vier para chamá-lo para prestar contas e dizer, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você pode desprezar um filho de Deus agora, pecador, você pode rir dele, você pode dizer que ele é um hipócrita, você pode chamá-lo de santo, metodista, hipócrita e tudo o que quiser, mas saiba que esses títulos não mancharão sua dignidade, ele é o mais honrado da terra, e Deus o estima como tal ponto, mas algumas pessoas dirão, gostaria que você provasse o que afirma, quando diz que os santos são reis, pois, se fossemos reis, nunca teríamos tristezas, os reis nunca são pobres como nós, e nunca sofrem como nós. Quem me disse isso? Você diz que se você for rei, viveria à vontade. Os reis nunca sofrem? Davi não foi um rei ungido? E ele não foi caçado como uma perdiz nas montanhas? O próprio rei não passou pelo ribeiro de Cedron, e todo o seu povo chorando enquanto ele ia, quando seu filho Absalão o perseguiu. E ele não era um monarca quando dormia no chão frio, sem nenhum leito, exceto a urze úmida? Oh sim, os reis têm suas tristezas, cabeças coroadas têm suas aflições. Cheio de inquieta está a cabeça que usa uma coroa. Não espere que, por ser um rei, você não tenha tristezas. Não é para reis, ó Lemuel,
não é para reis beber vinho, nem para príncipes bebida forte. E muitas vezes é assim. Os santos recebem pouco vinho aqui. Não é para reis beberem o vinho do prazer, não é para reis terem muito da bebida inebriante e dos excessos do deleite deste mundo. Eles terão alegria suficiente lá em cima, quando beberem de novo no reino de seu Pai. Pobre santo! Pense nisso. Tu és um rei. Eu te imploro, não deixe isso ir embora de sua mente, mas no meio de sua tribulação, ainda se regozije nisso. Se você tiver que passar pelo túnel escuro da infâmia, pelo nome de Cristo, se você for ridicularizado e injuriado, ainda se regozije no fato: eu sou um rei, e todos os domínios da terra serão meus. Essa última ideia, e eu terminei com essa parte do assunto. Reis têm domínio. Você sabia que eu sou um homem da quinta monarquia? Na época de Cromwell, alguns diziam que havia 4 monarquias, e a quinta viria e derrubaria todas as outras. Bem, eu nunca desejo fazer como eles fizeram, mas eu acredito com eles, que uma quinta monarquia virá. Já existiram 4 grandes impérios, arrogando o domínio universal, e nunca haverá outra monarquia mundial até que Cristo venha. Jesus, nosso Senhor, será rei de toda a terra, e governará todas as nações em um glorioso reino espiritual, ou pessoal. Os santos, como reis em Cristo, têm direito ao mundo inteiro. Aqui estou eu esta manhã, e minha congregação diante de mim. Algumas pessoas dizem: fique em seu próprio lugar e pregue, e eu ouvi o conselho: não saia de sua paróquia. Mas Rowland Hill costumava dizer que nunca saiu de sua paróquia em sua vida. Sua paróquia era Inglaterra, Escócia e País de Gales, e ele nunca saiu dela. Suponho que essa seja minha paróquia e a paróquia de todo ministro do Evangelho. Quando vemos uma cidade cheia de pecado e iniquidade, o que devemos dizer? Isso é nosso, iremos e a invadiremos. Quando vemos uma rua ou alguma área lotada, onde as pessoas são muito mais e perversas, devemos dizer: esse é o nosso beco, iremos e a tomaremos. Quando vemos uma casa onde as pessoas não receberão o Evangelho, devemos dizer: essa é a nossa casa, iremos e a atacaremos. Não iremos com o braço forte da lei, não pediremos ao policial ou ao governo para nos ajudar, mas levaremos conosco as armas da nossa guerra, que não são carnais, mas espirituais, e poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Iremos, e pelo Espírito de Deus venceremos. Há uma cidade onde as crianças estão correndo pela rua, sem educação, iremos e pegaremos essas crianças e sequestraremos para Cristo. Teremos uma escola sabatina. Se eles são moleques maltrapilhos que não podem ir à escola sabatina, teremos uma escola maltrapilha. Há uma parte do mundo onde os habitantes estão afundados na ignorância e na superstição, enviaremos um missionário a eles. Aqueles que não gostam de empreendimentos missionários, não conhecem a dignidade do santo. Fale da Índia, fale da China, é meu, diz o santo. Todos os reinos da terra são nossos. A África é minha bacia de lavar roupa, triunfarei sobre a Ásia. Eles são meus. Eles são meus. Quem me levará à cidade forte? Não és tu, ó Senhor? Deus nos dará o reino de Cristo. A terra inteira é nossa, e pelo poder do Espírito Santo, Bel se curvará, Nebo se curvará, os deuses dos pagãos, Buda e Brahma, serão derrubados, e todas as nações se curvarão diante do cetro de Cristo. Ele nos fez reis. Nosso segundo ponto, sobre o qual serei muito breve, é: ele nos fez reis e sacerdotes. Santos não são apenas reis, mas sacerdotes. Irei a ele imediatamente, sem nenhum prefácio. Somos sacerdotes, porque os sacerdotes são pessoas divinamente escolhidas, e nós também. Ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Mas temos esse chamado e eleição, fomos todos ordenados a isso desde a fundação do mundo. Fomos predestinados para ser sacerdotes, e com o passar do tempo tivemos um chamado especial eficaz, ao qual não podíamos e não resistimos, e que finalmente nos venceu, de modo que nos tornamos imediatamente sacerdotes de Deus. Somos sacerdotes, divinamente constituídos. Quando dizemos que somos sacerdotes, não falamos como certos partidos fazem, que dizem ser sacerdotes, desejando assim arrogar-se uma distinção.
Sempre tenho uma objeção, devo declará-la fortemente, a chamar um clérigo, ou qualquer homem que pregue, de sacerdote. Não somos mais do que você. Todos os santos são sacerdotes. Mas, para um homem se levantar e dizer que é sacerdote, mais do que aqueles a quem prega, é uma falsidade. Eu detesto a distinção entre clero e leigos. Eu gosto do sacerdócio bíblico, pois esse é o ofício ou trabalho do povo, que são todos sacerdotes, mas todo outro sacerdócio eu abomino. Todo santo do Senhor é um sacerdote no altar de Deus, e é obrigado a adorar a Deus com o santo incenso da oração e do louvor. Somos sacerdotes, cada um de nós, se somos chamados pela graça divina, pois assim somos sacerdotes por constituição divina. Então, em seguida, somos sacerdotes, porque desfrutamos de honras divinas. Ninguém, exceto um sacerdote, poderia entrar dentro do véu. Havia um pátio de sacerdotes no qual ninguém jamais poderia entrar, exceto os chamados. Os sacerdotes tinham certos direitos e privilégios que outros não tinham. Santo de Jesus, herdeiro do céu, tu tens privilégios elevados e honrosos, dos quais o mundo não sabe. Tu já estiveste dentro do véu em comunhão com Cristo? Tu já estiveste no pátio da casa do Senhor, o pátio dos sacerdotes, onde ele te ensinou e se manifestou a ti? Já estiveste? Sim, tu sabes que estiveste. Tu desfrutas de acesso constante ao trono de Deus. Tu tens o direito de vir e contar tuas tristezas e pesares ao ouvido de Jeová. O pobre mundano não deve ir lá. O pobre filho da ira não tem Deus a quem contar seus problemas. Ele não deve ir para dentro do véu. Ele não tem desejo de ir, mas tu podes. Tu podes vir ao ouvido de Deus, balançar o incensário diante do trono e oferecer tua petição em nome de Jesus. Outros não têm essas honras divinas. Tu és divinamente honrado e divinamente abençoado. Então, outra observação, para finalizar, será: temos um serviço divino a realizar, e como eu quero que todos vocês, esta manhã, transformem esta capela em um grande altar, como eu quero fazer de todos vocês sacerdotes trabalhadores. E este o templo para o sacrifício, se dediquem sinceramente ao seu serviço. Vocês são todos sacerdotes, porque amam seu querido nome e têm um grande sacrifício a realizar, não uma propiciação por seus pecados, pois isso já foi oferecido uma vez, mas um sacrifício neste dia de santa ação de graças. Ó! Quão doce aos ouvidos de Deus a oração de seu povo! Esse é o sacrifício que ele aceita, e quando seu hino sagrado sobe em direção ao céu, quão agradável é aos seus ouvidos, porque então ele pode dizer: minhas hostes de sacerdotes estão sacrificando louvores. E você sabe, amado, há um ponto em que a maioria de nós falha em nossas oblações diante de Deus? Oferecemos nossa oração, apresentamos nosso louvor, mas quão pouco sacrificamos de nossa substância ao Senhor. Eu tinha pensado esta manhã, visto que desejo torná-lo surpreendentemente liberal, em ter feito deste meu texto: honra ao Senhor com a tua substância, e com as primícias de toda a tua renda, assim os teus celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho novo. E eu tinha pensado em mostrar que a nossa substância era do Senhor, que éramos obrigados a dedicar uma porção não pequena dela a Ele, e que se o fizéssemos poderíamos esperar prosperidade mesmo nos negócios mundanos, pois Ele encheria nossos celeiros e nossos lagares transbordariam de vinho novo. No entanto, eu concebo que é desnecessário pregar um sermão de coleta. Pensei que preferiria falar sobre sua honra e dignidade, e então você apenas dará o que quiser, pois o único livre-arbítrio que eu gosto é uma oferta de livre-arbítrio. Sofra, amado, algumas palavras. Deus disse em sua palavra que você deve honrá-lo com sua substância. Como um sacerdote do Senhor, você não sacrificará algo ao Senhor hoje. Aqui temos um grande objetivo diante de nós: queremos mais espaço para as multidões que venham ouvir o Evangelho. Parece importante, quando tal multidão está reunida, que ninguém vá embora. Não deveríamos bendizer a Deus por eles virem? Houve um tempo em que vocês eram poucos, de fato, e o clamor era: quem acreditou em nossa pregação? Mas Deus nos deu grande sucesso. O ministério aqui tem sido abençoado para a conversão de não poucas almas. Tenho muitos casos, agora nesta capela, de corações partidos e espíritos contritos. Sem dúvida, há muitos mais do que eu sei, e creio que o bendito Espírito os trará para fora no devido tempo. Ó!
Vocês não se afligem que alguém tenha que se afastar da voz do ministério, que qualquer um que vem aqui tenha que ir embora, talvez para passar o sábado em pecado. Vocês não sabem para onde eles têm que ir, quando não conseguem entrar nestas paredes. A questão é que chegamos à resolução de que esta capela deve ser ampliada, para que haja acomodação para um número maior. Agora, vocês, sacerdotes, sacrifiquem ao Senhor. Que os sacerdotes construam a casa do Senhor, que os que adoram no santuário peguem hoje a pá, que a argamassa e os tijolos sejam colocados, e que esta casa seja novamente preenchida com a glória do Senhor e com uma congregação numerosa. Agora, tenho que encerrar com o futuro do mundo. Nós reinaremos na terra. Não tenho muito tempo para isso, e ouso dizer que é esperado que eu fale sobre o milênio e o reinado pessoal de Cristo. Não o farei de forma alguma, porque não sei nada sobre isso. Ouvi muitas pessoas falando sobre isso, e, se alguém me mostra um livro sobre o milênio, digo, não posso lê-lo ainda. Um bom homem escreveu recentemente um livro sobre isso, e um cavalheiro recomendou a mim tão fortemente, que não pude deixar de comprá-lo por cortesia, mas o elevei à região aristocrática da biblioteca, nas fileiras mais altas, e lá ele repousa em repouso tranquilo. Não me considero capaz de desvendar os labirintos do assunto, e não acredito que o respeitável autor possa fazê-lo. É um assunto tão obscuro, e eu li tantas visões diferentes sobre ele, que é tudo uma fantasmagoria para mim. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz sobre um futuro glorioso, mas não posso fingir ser um criador de mapas para todos os tempos. Só isso eu concluo como um fato positivo, que os santos um dia reinarão na terra. Esta verdade me parece clara o suficiente, quaisquer que sejam as diferentes visões sobre o milênio. Agora, os santos não reinam visivelmente, eles são desprezados. Eles foram levados, nos tempos antigos, para as covas e cavernas da terra, mas o tempo está chegando quando os reis serão santos, e os príncipes os chamados de Deus, quando as rainhas serão as mães lactantes, e os reis os pais lactantes da Igreja de Cristo. A hora está chegando quando o santo, em vez de ser desonrado, será honrado, e os monarcas, outrora inimigos da verdade, se tornarão seus amigos. Os santos reinarão. Eles terão a maioria. O reino de Cristo terá vantagem, não será derrubado, este não será mais o mundo de Satanás, cantará novamente com todas as suas estrelas irmãs, o cântico incessante de louvor. Ó! Eu acredito que chegará o dia em que os sinos do sábado espalharão música sobre as planícies da África, quando a selva profunda e espessa da Índia verá os santos de Deus subindo ao santuário, e estou certo de que as multidões abundantes da China se reunirão em templos construídos para oração e, como você e eu fizemos, cantarão ao sempre glorioso Jeová, louvado seja Deus, de quem todas as bênçãos fluem. Feliz dia! Feliz dia! Que ele venha rápido! Agora, para encerrar, uma inferência muito prática. Vós sois reis e sacerdotes para vosso Deus. Então, quantos reis devem dar para a coleta esta manhã? Assim falai para vós mesmos. Eu sou um rei, darei como um rei dá a um rei. Agora, observe, nada de subscrições insignificantes. Não esperamos que reis coloquem seus nomes por ninharias. Então, novamente, você é um padre. Bem, padre, você pretende sacrificar? Sim. Mas você não sacrificaria um cordeiro de perna quebrada ou um boi com defeito, não é? Você não selecionaria o melhor do rebanho? Muito bem, então selecione o melhor das moedas da rainha e ofereça, se puder, ovelhas com lã de ouro. Desculpe-me por pressionar este assunto. Quero ampliar esta capela, você também, estamos todos de acordo sobre isso, estamos todos remando em um barco. Coloquei minha mente em 50 libras esterlinas, e devo, e terei, hoje, se possível. Espero que você não me decepcione. Não é minha causa, mas do meu mestre em outras ocasiões você deu generosamente, não tenho medo de você, mas espero me apresentar, na próxima manhã de sábado, com o anúncio animador de que as 50 libras esterlinas foram todas arrecadadas, e então acho que meu espírito estará tão elevado que, com a ajuda de Deus, me aventurarei a prometer a você um dos melhores sermões que sou capaz de fazer.